RFI Convida. Márcia Bechara. Ele veio a Paris apresentar o seu longa-metragem no Festival de Cinema LGBTQ de Paris, o Chérie, Corpo Elétrico, o nome do seu filme. Já esteve no Festival de Cinema de Roterdã, na Holanda, ganhou prêmio no México, já passou pela Polônia, Hong Kong, Londres, Los Angeles e é aguardado em mais de 10 festivais. O RFI convida hoje Marcelo Caetano. Bonjour, Marcelo. Bonjour. Elias, a gente começa por lá, o personagem que é o protagonista do seu filme, traz duas marcas que poderiam facilmente se tornar estigmas sociais no Brasil, um país que a gente redescobre homofóbico, racista, classista. Elias, o personagem principal do seu filme, é gay e nordestino. O desejo pode ser revolucionário, Marcelo? Eu acredito que sim. Eu acho que é uma forma de entrada a esses personagens, no sentido de retirar o estigma, trazer eles para a sociedade e produzir imagens novas, imagens que mostrem esses personagens no mundo, convivendo, trocando e encontrando pessoas diferentes, né? Que eu acho que o lugar do Corpo Elétrico hoje dentro do que... E a gente estreou o filme em agosto no Brasil e como ele foi recebido e discutido, é muito nesse sentido da gente entender esses personagens convivendo com os heterossexuais, convivendo dentro da classe trabalhadora, circulando no espaço público no centro de São Paulo, né? Porque é muito importante que as pessoas vejam essas figuras existindo no espaço público, na rua, né? Então a gente tem... Não sei, revolucionário é uma palavra sempre muito forte, né? Mas eu acho que indica para uma posição, sim, de mudança, de enfrentamento, né? Com a sutileza. O filme é um filme delicado, é um filme sutil, é um filme que tenta encontrar sua beleza no cotidiano, mas eu acredito, sim, que esse personagem, ele não quer fazer parte dessas inúmeras estatísticas de violência, ele quer, ele quer se humanizar, né, no encontro com os outros, né? Fala um pouquinho da história do Elias. O Elias, ele trabalha numa fábrica no Bom Retiro, que é um bairro operário do centro de São Paulo. Ele tem uma relação... ele é meio intermediário, né? Ele não é nem um patrão, nem nenhum empregado, nem um operário. Ele que está criando, ele é assistente de uma estilista. E quando um imigrante da Guiné-Bissau, que é o Fernando, chega na fábrica, ele passa, de uma certa forma, a olhar para a linha de produção de uma forma mais curiosa, né? E acaba se aproximando desses operários, né? Então o filme, ele na verdade é um filme sobre essa galera, essa turma, essa família que se forma, né? É um filme que discute um pouco também outros conceitos de família que não é um conceito tradicional. Bom, gay, nordestino, imigrante, Guiné-Bissau, linha de produção. Nós não somos naivos, nós estamos falando de política, nós estamos falando de corpo, de presença. Se me fala se eu estiver enganada. Não, estamos falando de política, claramente estamos falando de política. E o que eu acredito enquanto política é de filmar encontros que eles são improváveis, mas eles não são impossíveis. Eles são improváveis no sentido de que são pessoas muito diferentes entre si. E para mim é uma espécie de apontamento, porque eu acredito que seja uma solidariedade outsider. Pessoas que estão nas margens da sociedade brasileira e que, de uma certa forma, se olham, se veem e se encontram para resistir, né? Falando de resistência, vamos falar do momento cultural no Brasil. Você estava me contando há pouco tempo que o cinema ainda resiste, mas que outras artes, como a dança, por exemplo, que você dança também, estão acabadas no Brasil. Queria que você me trouxesse para a gente um pouco o depoimento de um artista no Brasil hoje. Obviamente que com o que ocorreu politicamente no passado, tudo mais que vem ocorrendo, e com mudanças de lei trabalhista, tudo mais, todas essas transformações que afetam a sociedade brasileira como um todo, a cultura, ela também fica, de uma certa forma, ameaçada, né? Existem uma série de incentivos e fomentos para outras artes que são um pouco comprometidos, especialmente na cidade onde eu vivo, que é São Paulo, né? Então, o que é muito importante, né, que eu falo enquanto cineasta, mas eu falo enquanto artista, como alguém que está pensando cultura no Brasil, é que o cinema, de uma certa forma, se entenda enquanto uma arte, como as outras, e seja solidário ao teatro, à dança, às artes visuais, que têm sofrido problemas seríssimos de censura e de perseguição por parte de movimentos de extrema-direita no Brasil. Então, que o cinema se entenda como que o cinema reveja um pouco seus privilégios e seu espaço privilegiado, porque são grandes orçamentos, é uma estrutura muito bem construída, uma estrutura que até então não parece estar ameaçada em nenhum sentido, mas se a gente está vendo um entorno inteiro
sendo perseguido e prejudicado, a gente de uma certa forma tem que se tornar um pouco mais solidário. E às vezes eu sinto a classe cinematográfica brasileira um pouco numa bolha e muito protegida, assim. Então, o que me preocupa não é que uma hora vai chegar o nosso momento. Não, me preocupa que a gente tem que pensar a sociedade brasileira como um todo, a gente tem que continuar defendendo a descentralização dos recursos culturais e a variedade e diversidade das produções artísticas. Perfeito. Você está e esteve no meio de produções expressivas do cinema brasileiro recentemente. Você não só dirigiu o Corpo Elétrico, mas você produziu Aquários, do Kleber Mendonça Filho. Você foi assistente de direção, por exemplo, do Gabriel Mascaro no Boi Neon. Você também foi assistente de direção, se não me engano, da Ana Mulaert. Queria que você falasse qual o momento do cinema brasileiro hoje, quais seus planos depois do Corpo Elétrico. O cinema brasileiro é bastante diversificado, né? E apesar de residir em São Paulo, eu trabalho bastante em Minas, eu trabalho bastante em Pernambuco, né? Com o Kleber, que eu fiz a produção de elenco do Aquários, o próprio Tatuagem foi o filme que eu trabalhei, o Boi Neon. Então, eu acredito que é um momento de grande diversidade, de linhas autorais sendo construídas, então as pessoas estão buscando suas próprias assinaturas e para mim, assim, o meu grande desejo agora é continuar fazendo longas-metragens, né? Eu tenho um projeto agora que é o Baby, que é um projeto que a gente ganhou um apoio do fundo holandês, que é o Rupert Bols. A gente terminou de escrever e a gente está buscando financiamento, a gente está com um projeto de coprodução com a França e com a Holanda, então espero filmá-lo o quanto antes e de uma certa forma desbravar um pouco mais esse mercado internacional que a gente tem desbravado com o Corpo Elétrico. O filme está em cartaz na Alemanha e vai entrar na França, espero também. Tá certo, muito obrigada, Marcelo Caetano, pela sua participação de hoje no RFI Convida.